Questão 14. Os predicados nominais são formados por um verbo de ligação mais um predicativo. Foi isso que você aprendeu lá comigo. Aí a banca diz: assinale a alternativa que apresenta a frase em que o verbo de estado, presta atenção, o verbo de estado você já aprendeu, é verbo de ligação, uma coisa boa, não expressa o que está indicado, ou seja, não expressa o valor semântico. Então, ó, semântica, essa questão é uma típica questão de semântica, 2 verbos de ligação. Então, vamos embora lá. Depois de tudo que você passou, isso aqui é brincadeira, né? Mudança de estado. A aula acabou em baderna. Então, vejam. Ó, o verbo de estado. Aqui demais essa questão. Essa questão é ótima para a gente explorar. Olha para cá. A aula acabou em baderna. Quando eu digo acabou em baderna, tá vendo acabou aqui? Ele indica estado, ele não indica ação. Esse acabar aqui é um acabar verbo de ligação. Por que ele é verbo de ligação? Porque ele está querendo dizer, é como se dissesse, a aula ficou uma baderna. A aula tornou-se uma baderna. Você entendeu? A aula, o acabar aí, não é um acabar no sentido de the end. Acabou, ó, acabou a aula. Tipo, é o fim. O que ele está querendo dizer na frase, você entendeu que esse acabar é verbo de ligação? A própria banca está dizendo, ela está avisando que todos os verbos que estão aí, né, da letra A até a letra E, são de ligação. Esse verbo acabar é igual ao verbo cair, lá do ele caiu doente. É um verbo que, de início, não parece ser de ligação, mas é. Por quê? Porque ele indica estado. Quando eu digo falar assim, cara, aquela reunião acabou em confusão, é que ela virou uma confusão. Você não está querendo dizer assim, ah, ela começou, agora ela acabou. Você não está querendo falar do término, você está querendo falar do estado. Só para você entender que aquela lista de verbos de ligação que a gente viu lá no vídeo anterior, de fato, ela tem outros, ela pode ter outros que não foram citados. O acabar é um deles nesse contexto. Em outro contexto, se eu dissesse assim, a aula acabou... Ó, que legal. Se eu dissesse, a aula acabou às 9 horas. Se eu dissesse, a aula acabou às 9 horas, ó, o acabar aqui seria o quê? Intransitivo. Entendeu? Mas aqui ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está indicando estado. Por que que ele indica estado? Ó, o de baixo é a ação de acabar, finalizar. Entendeu? É igual a finalizar. Tá bom, Andria. E que estado é esse? Mudança de estado. É, porque ficou, tornou-se. A letra A tá linda. Eu quero é que não seja. B. As notícias andam a cavalo. Dri, tô achando que o andar indica estado transitório. Lembrando que estado transitório é o mesmo que estado passageiro. Quando eu digo, ó, as notícias andam a cavalo, esse andar é estado? Olhe para a frase. Isso é semântica, tem que ler mesmo, sabe? Eu digo assim, as notícias andam a cavalo. O sentido é figurado, né? Porque notícia não anda. Mas eu não estou querendo dizer que elas andam, não é um andar no sentido de caminhar. Repare que o andar, ele pode ter o sentido real, que é o sentido de caminhar. Quando ele tem o sentido de caminhar, ele é um verbo de ação. Se ele tiver o sentido de caminhar, ele é um verbo de ação. Se ele tiver o sentido de, ó, estar, aí ele será verbo de ligação. Ora, se eu tivesse dito, ó, as notícias andam
andam, deixa-me ver, as notícias andam tristes. Aqui é como se eu dissesse, as notícias, tipo assim, ai, ultimamente eu não quero mais ler jornal, não. As notícias andam tristes. Concorda que esse andar aí não é ação? Consegue ver? Seria, mas não foi o caso. Se eu tivesse dito as notícias andam tristes, aí seria estado. Seria igual a estão. Aí seria verbo de ligação. Seria diferente. Mas esse andam aqui é o andar no sentido de caminhar. A banca queria a alternativa em que o verbo de estado não expressasse o que está indicado. A resposta é letra, parece ser era letra B. Eu não vou dizer logo que é B, porque FGV você tem sempre que olhar as outras, né? A FGV você tem que tomar cuidado, não vá marcando apaixonadamente, não. Mas parece ser ela. Tudo bem? Ó, então vamos embora para a letra C. Bora para a letra C. Vem. Estado permanente. Quando ele diz, são brasileiros os melhores jogadores. Então, o que ele está querendo dizer? Ó, primeiro que a frase está fora da ordem direta. Se a gente colocar na ordem direta, vai ficar, ó, os melhores jogadores, sujeito, são brasileiros, predicativo do sujeito. Esse aqui é o verbo ser. Com o verbo ser, eu sou feliz. O verbo ser é um grande presente sempre nas questões, porque a tendência é de que seja verbo de ligação, porque indica um estado permanente. A letra C está linda, eu quero aqui não expresse. D. Aparência de estado. Olhe para cá, guardei a B, né? Para a gente voltar a B depois. Aparência de estado, lembra? Agora você já está vacinado. Ó, os dias parecem menores no inverno. Bom, tá vendo aqui o verbo parecer? O verbo parecer indica, ó, estado aparente, na aparência, né? É o verbo que indica, ó, os dias não são menores, mas eles parecem menores. Ora, estado aparente, aparência de estado, tá lindo. Parecem é verbo de ligação. Menores é o predicativo do sujeito e os dias, o sujeito. Tá linda a análise, a D está correta. E as escolas permanecem abertas. Tá, olhe para cá, olhe para cá. Permanecem. É verbo de ligação? É, porque indica estado. Ó, abertas é adjetivo na função de predicativo do sujeito. E esse estado não é um estado, ó, quando eu digo as escolas permanecem, não é o mesmo que dizer que elas continuam. Não é uma continuidade de estado, que você viu lá comigo na teoria, ou seja, é um estado que acontecia antes e que continua a acontecer. Então, isso é continuidade de estado. Beleza, a banca queria aquela que não expressasse. Resposta letra B. Por quê? Porque na letra B, o andar aqui não é um verbo que indica estado transitório. Por quê? Porque a cavalo nem é estado. Quando eu digo, ó, as notícias andam a cavalo, o que eu quero dizer? O que é a cavalo? A cavalo, quando você fala assim, elas andam a cavalo, né? Porque elas não andam devagar. Quando você fala assim, as notícias andam a cavalo, também não é meio de transporte, não. O cavalo aqui não é meio, não, que você fala, ele viajou a cavalo, viajou de trem, não é isso. A cavalo aí é modo de andar. É como se eu dissesse, as notícias andam assim, rapidamente. Porque o a cavalo é o quê? Você vai a cavalo, você não vai a pé. Então, você vai, né, de forma rápida, ligeira, entendeu? Então, o a cavalo é igual a rapidamente. Isso não é estado, isso é ação. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo e não de meio, que isso não é meio de transporte, o sentido é figurado do a cavalo. E o verbo andar, aqui, ele não tem essa estrutura de ligação. Era o único que não era de ligação, porque a banca queria aquele que não fosse, né?
Então, esse verbo aqui é intransitivo e o a cavalo é adjunto adverbial de modo. Para que ele fosse estado transitório, eu teria que dizer as notícias andam, aí eu teria que trazer um estado ao lado. O que vem ao lado é que salva. Por exemplo, se eu tivesse dito as notícias andam boas, as notícias andam ruins, as notícias andam tristes. Tudo isso seria estado. Aí seria verbo de ligação indicando estado transitório. Isso sim seria estado transitório. Pegou o raciocínio? Tudo bem? Velocidade da luz, não é isso? Como se você dissesse assim, as notícias andam na velocidade da luz, é isso. As notícias andam a cavalo, a velocidade da luz. É a mesma coisa. Isso é modo. E aí o andar já não é mais verbo de ligação, porque não é estado. É como se eu dissesse, elas voam. É ação. É ação. E o predicado é verbal. Nesse caso aqui, o predicado seria verbal. Porque eu nem tenho verbo de ligação. Eu tenho um verbo de ação. Pegou o raciocínio? Nos outros casos, o predicado é nominal. Pegou? Legal, né? Andam rápido, isso. Questão 15, mais uma da FGV. Os chamados verbos de ligação expressam estado permanente, estado transitório, continuidade de estado, mudança de estado e aparência de estado. Então, ó, estado permanente, estado transitório, tudo isso a gente chama de quê? Nuance do verbo, nuance, valores semânticos. A gente está estudando a semântica do verbo de ligação. Mais uma vez, é o que a FGV quer. Aí ela diz, assinale a opção em que o verbo de ligação sublinhado indica estado transitório. Então, veja, em todos os casos, a banca já deixou claro, você tem um verbo de ligação. Eu quero aquele que seja transitório. Transitório, você já viu, é o mesmo que passageiro, ou seja, é uma coisa que está, não é. Pode mudar, entendeu? Letra A. Quanto mais altos os prédios, mais baixo torna-se a moral. Ora, quando ele diz torna-se, veja, isso é um verbo de ligação que indica mudança de estado. Porque tornar-se é mudar, é ser outra coisa. Mudança de estado. Por isso, não é a letra A. B. Mudança de estado. O tema permanece vivo. Quando eu digo o tema permanece vivo, o que eu estou querendo dizer? Ó, o tema permanece, quer dizer, o tema continua desse jeito. Esse permanece é igual a, ó, então o primeiro, faça trocas, ó, o torna-se é fica. É igual a fica. Mudança de estado. Ó, o permanece é igual a continua. Troque pelo continua, que você vai ver. O tema permanece vivo, o tema continua vivo. Então, isso é o quê? Isso é continuidade de estado. Por isso, não é a letra B. Tá, a letra C já está manjada por você, ó. Os autores modernos não parecem modernos. Isso é um estado transitório? Não. Quando você usa o verbo parecer, você está falando de uma aparência. Eles não aparentam ser. Então, é um estado aparente. Não poderia ser também a letra C. Tá, vem, letra D. Uma câmera fotográfica é um instrumento. Ah, com o verbo ser, eu sou feliz. Ele é sempre um estado permanente. A banca queria um estado passageiro, que é o mesmo que transitório. É só olhar lá a teoria, eu já escrevi isso para você mais de uma vez. Passageiro é igual a transitório, não é mudança de estado, né? Passageiro é igual a transitório. Então, quando eu digo os críticos andam piores, é o mesmo que dizer os críticos estão piores. Ou seja, estão é um estado que pode mudar. Passageiro, transitório, resposta letra E. Tudo bem? Pegou? É isso aí. Fechou?
Que mais, Dri? Que mais que eu estou aprendendo? Você está aprendendo variação semântica do verbo de ligação. Você está aprendendo que verbo de ligação indica estado e que existem variações de estado. Estado passageiro, estado permanente, continuidade de estado, mudança de estado. E aí eu fecho esse vídeo com essa questão 16. A noção do verbo. Toda vez que a banca fala, ó, os verbos de ligação mostram noções distintas de estado. Toda vez que a banca fala em noção, noção é valor semântico, semântica. Ela está falando de valores semânticos. Pronto, agora você tira de letra. São todas iguais as questões. Depois que você pega o jeito, ó, a banca quer aquele que esteja correto, tá bom? Então vem, ó, o McDonald's se tornou o maior distribuidor mundial de brinquedos, ó. Tá vendo? Isso aqui é um verbo de ligação. Por que é um verbo de ligação? Porque indica mudança de estado. Vamos brincar de sintaxe? Ó, vou brincar de sintaxe, que essa aqui é a última. Ó. Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é o predicativo do sujeito. O verbo de ligação sempre tem que ter um predicativo do sujeito. Ó. Ele sempre traz, ó, porque ele liga o sujeito ao predicativo. Beleza. E ele é um verbo que indica estado. Nessa terminologia de estado, eu tenho mudança de estado, continuidade de estado. Vamos ver o que é. A banca está dizendo que é mudança de estado. O que é mudança de estado? Era uma coisa que não era e que mudou. E não é isso que ele está falando? O McDonald's se tornou o maior distribuidor mundial de brinquedos. A banca queria a correta. Parece ser ela a resposta. Entendeu? Isso aí. Agora, vamos ver se alguma vai competir com a A. Vamos para B. Na minha vida, devo admitir que andei fascinado. Cara, a primeira coisa que você faz é lembrar a aula que você teve hoje. Você está vendo? Isso aqui é um verbo de ligação. A banca está falando, todos são verbos de ligação. Olha que legal esse verbo de ligação aqui. Andei fascinado. Ó, eu tenho o sujeito, eu, e eu tenho o verbo andar, que aqui indica o quê? Ó, andei fascinado. Ele é um estado. Mas é um estado o quê? Passageiro. Você fala que eu andei fascinado, né? Ah, eu andei fascinado. Você está dizendo que isso é passageiro, transitório. Estado passageiro, estado transitório. Tá bom. A banca tá perguntando se é permanente, não é, tá? Então, ó, eu tenho eu, sujeito, andar, verbo de ligação, e o fascinado, predicativo do sujeito. Ela queria a correta, já vi que não é a letra B. Entendeu? Quando você fala andei fascinado, não é mudança de estado, cuidado. Mudança de estado quer dizer que você estava de um jeito e mudou. Não é isso. Você fala assim, eu andei fascinado, ah, eu ando fascinado, eu andei fascinado. Você está falando de um estado passageiro. Ah, ele andava feliz. Então, ele estava feliz. É um estado temporário, passageiro, transitório. C. As casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de objetos. A. Com o verbo ser, eu sou feliz. Ó, isso aqui é o sujeito. Vamos brincar de análise sintática? O sujeito é tudo isso, ó. Sujeito. Ó, as casas em que passamos tão pouco tempo. Tá vendo? Isso aqui é o verbo ser, que é um verbo de ligação. E repletas de objetos é o predicativo do sujeito. O núcleo desse predicativo do sujeito é esse adjetivo. Ó que legal. Tá vendo? Beleza. Agora me diga, qual é a semântica? Qual é o valor nocional? Qual é a noção do verbo ser? Quando eu digo as casas são, eu estou dizendo que elas são sempre. Então, isso não é uma continuidade de estado. Isso é um estado que é sempre. O verbo ser é estado que é sempre. É um estado permanente. Por isso, não é a letra C. Isso. D. Vem. Há apenas 5 anos eram de última geração. Essa aqui tá danada. Ó. Olha essa, cara. O eram. Tem que ter muita frieza com a FGV. Muita gente que tinha marcado a letra A ficou em dúvida na D. Porque chegou e pensou assim, há apenas 5 anos eram de última geração. Ou seja, eram há apenas 5 anos. Ó a pessoa viajando.
Vou mostrar a pessoa viajando, não você. Depois eu vou mostrar você, tá? Então, a pessoa viajando, ó. Há apenas 5 anos eram de última geração. Ou seja, eles já não são mais de última geração. Isso aqui é um passado. Eles eram. Então, isso aqui é um estado transitório. Transitório é o mesmo que passageiro, tá? Então, já passou, porque eram. Ó, transitório é o mesmo que passageiro, tá bom? Aí, muita gente foi lá e marcou a D. Falou, cara, eram. Eles eram no passado. Eles eram de última geração, já não são mais, porque vieram outros que já são de última geração e eles já ficaram para trás. Olha que viagem. A pessoa está pensando no tempo do verbo, que é o pretérito perfeito. Não é para pensar no tempo do verbo. Quem marcou a letra D pensou no tempo do verbo, porque o eram indica o quê? O pretérito imperfeito, que é uma ação habitual no passado. Ou seja, como se você dissesse, passou. Ficou no passado. Hoje, no presente, não são. Mas você está falando do tempo. E a banca não está falando do tempo verbal. Você está analisando o tempo. Ela está pedindo a noção do verbo de ligação. Meus senhores, não viajem. Aprendemos que eram é verbo ser. Com o verbo ser, eu sou feliz. O verbo ser indica estado permanente. O verbo indica estado permanente. O tempo verbal de pretérito imperfeito é que indica semanticamente um passado que passou, porque é passado, o passado não é presente aqui entre nós. Se a gente for entrar nessa história, a gente vai viajar aqui. Se eram, cara, eram. Por exemplo, você diz assim, vamos lá, ela era casada com fulano em 1983. Esse é verbo ser, estado permanente. Ela estava sempre casada. Ah, mas está dizendo que era. Cara, está dizendo que era, no passado, era um estado permanente. Agora, se hoje não é mais, então não vai mais usar o verbo ser, use outro verbo, porque ninguém está casado, entendeu? Quando você fala que você está casada, é um estado passageiro, mas quando você diz que você é casada, é um estado permanente. E se você disser ela foi casada, continua sendo um estado permanente, no passado. Não é o tempo do verbo que a banca quer, é a semântica do verbo de ligação. Cruel. Muita gente foi lá e marcou a D, mas não é, porque com o verbo ser eu sou feliz. O verbo ser é estado permanente. No passado era permanente. E a letra E, você entendeu? Então não é transitória, a banqueria certa não é a D. E a E são os nossos brinquedos. Ah, com o verbo ser eu sou feliz, é verbo de ligação, beleza. A D é igual a E, não é aparência de estado, é estado permanente. São sempre os nossos brinquedos. Verbo ser é estado permanente. Resposta letra A. Por quê? É a única que está correta. Quando eu digo que o McDonald's se tornou, isso é uma mudança de estado. Entendeu? Isso é uma mudança de estado. Veja, é um estado que não é mais. Né? Então, ó, eu mudo o estado, que ele se tornou. Antes ele não era, mas agora ele é. Então, ele não era e agora ele é. Muda o estado. Mudança de estado era a única correta. Aprendi que verbo ser é estado permanente. E mesmo que você use no passado, ele não é um passageiro, porque ficou no passado. Ele é permanente. Aprendeu isso? Coloca isso daí. Cara, essa questão foi ótima. Tá bom?